Além de ser conhecido como o super-herói Thor dos cinemas, Chris Hemsworth é um magnata que sabe muito bem como aproveitar o seu dinheiro. Mas você já parou para pensar em como vive esse galã? Neste vídeo você vai descobrir como é a vida luxuosa de Chris Hemsworth. Carreira. Nascido em 1983 na cidade de Melbourne, em Vitória, na Austrália, Christopher Hemsworth é um famoso ator de filmes de super-heróis de Hollywood. Vindo de uma família com dom artístico, tendo irmãos que também se tornaram celebridades, ele deve ter tido muito incentivo para iniciar nessa profissão. Chris iniciou sua carreira artística em 2002, aparecendo em várias novelas e séries da televisão australiana. Mas só foi depois de quase uma década trabalhando muito que em 2011, Chris conseguiu o papel que mudaria sua vida, sendo escalado para interpretar o super-herói Thor no universo cinematográfico Marvel. Após o sucesso do filme, o ator começou a ficar conhecido mundialmente, o que lhe abriu as portas para diversas oportunidades. Ele permaneceu como o deus nórdico dos quadrinhos nas sequências Os Vingadores, Thor, O Mundo Sombrio, Vingadores, A Era de Ultron, Doutor Estranho, Thor, Ragnarok, Vingadores, Guerra Infinita, Vingadores Ultimato e Thor, Amor e Trovão. Fora da Marvel, Chris também atuou em diversos filmes, alguns que chegaram a fazer bastante sucesso, como Rush, No Limite da Emoção, Branca de Neve, O Caçador, Dos Heróis e MIB, Homens de Preto Internacional. E pelo fato do galã protagonizar filmes campeões de bilheteria, isso fez com que ele se tornasse um dos atores mais bem pagos de Hollywood na última década. E todos esses sucessos permitem que Chris Hemsworth possa usufruir de uma vida super confortável e repleta de luxos. Mansão na Austrália. Na hora de investir em um bom lugar para morar, Chris Hemsworth e sua esposa não gostam de economizar nem um pouco. Prova disso é que eles decidiram construir uma mega mansão no país natal do ator, uma propriedade tão grande e imponente que é capaz de impressionar qualquer pessoa. Durante a construção dessa gigantesca propriedade de 4,2 hectares, que fica rodeado por áreas verdes, se parecia mais um shopping center, mas conforme chegava perto de sua conclusão, o imóvel foi ganhando forma e se tornando uma espetacular mansão que ficou pronta em 2019. Apesar do casal de atores nunca terem aberto oficialmente a residência para o público, nas redes sociais sempre há postagens dentro do imóvel, o que é possível conhecer um pouco mais do seu interior. Sabe que existe, por exemplo, um cômodo com uma enorme parede pintada por um artista plástico, uma obra de arte avaliada em mais de 530 mil reais. Já um ambiente que não poderia faltar na casa de um ator tão preocupado com o seu físico como Chris é uma grande academia de musculação totalmente equipada com diversos aparelhos modernos, um local que ele deve passar várias horas do seu dia para manter o seu excelente porte físico. E quando ele quiser ter um treino ao ar livre, existe também muito espaço para ele poder se exercitar, repondo um pouco da vitamina D com a exposição ao sol. Na área externa existe também uma excelente área de lazer com uma bela piscina de borda infinita, tudo isso podendo desfrutar da incrível vista para o mar. E se engana quem acha que a propriedade do ator se resume a apenas a casa principal. O lote é tão grande que também faz parte do imóvel uma floresta e um espaço coberto com uma grama bem verdinha. Chris já compartilhou momentos de diversão que parecia ser nesse local, e também é bem provável que é lá que ele guarda alguns dos seus animais, algo que sua família parece gostar muito. Podemos dizer que a mansão do ator possui tudo que ele e sua família precisa para viver uma vida muito feliz. E não há dúvidas de que, para construir um imóvel tão grandioso e imponente como esse, precisou investir uma verdadeira fortuna. Algumas fontes estimam que o imóvel de Chris Hemsworth é avaliado em mais de 160 milhões de reais. Mansões em Malibu. Chris Hemsworth parece ser apaixonado por praia, e não é à toa que ele já foi dono de alguns imóveis em Malibu, um local famoso por suas praias e por também ser o lar de muitas estrelas de Hollywood. A primeira residência do ator na cidade é uma aconchegante casa situada em um grande terreno de mais de 5 mil metros quadrados, um grande espaço que conta com uma horta e até um espaço para cavalos, uma das paixões da família do ator. O interior da residência é bem clean, com uma paleta de cores claras que dão um belo contraste
com os itens amadeirados. Um dos pontos que se destacam são as grandes aberturas de janelas, que trazem muita ventilação e uma excelente iluminação natural, além de também contar com uma bela vista para a cidade e para as colinas, onde fica melhor ainda quando está na estilosa varanda gourmet. Ao todo, a casa possui cerca de 430 metros quadrados de área construída, dividida em 4 quartos e 4 banheiros. E segundo foi noticiado na mídia, em 2016, Chris comprou o imóvel junto com seus irmãos, Liam e Luke. Mas depois de 4 anos após uma alta do mercado imobiliário, eles decidiram vender a propriedade por 22,5 milhões de reais. E Chris Hemsworth parece gostar tanto da cidade que também já foi dono de outro imóvel na região. Trata-se de uma charmosa casa de 2 andares com uma arquitetura clássica. O interior do imóvel é bem aconchegante, contando com uma presença forte da madeira, exemplo dos pisos feitos em tábuas de assoalho que estão por toda a casa, exceto na cozinha, onde conta com um ilustre piso feito em mármore. A mansão possui cômodos grandes e um pé direito alto, que proporciona uma maior sensação de amplitude aos ambientes. Ao todo, a casa do ator possui cerca de 630 metros quadrados, divididos em 5 espaçosos quartos e 6 grandes banheiros. A mansão também conta com uma sala de jogos e uma academia para quando o ator quiser treinar. E segundo foi noticiado na mídia, o imóvel foi vendido por cerca de 37 milhões de reais. Carros. Todo mundo sabe que o galã dos filmes de super-herói de Hollywood tem dinheiro mais que suficiente para usufruir de bons automóveis. Mas será que ele se importa com isso? Chris Hemsworth já foi visto saindo de um Cadillac SRX, um carro antigo que não é mais fabricado, mas pode ser encontrado custando por volta de 160 mil reais. Ele também já foi flagrado com sua esposa em um Acura MDX, um veículo confortável que os modelos mais recentes e completos podem ultrapassar 260 mil reais. Nas redes sociais, Chris já postou uma foto com um Audi Q7, um SUV de médio porte, que os modelos 0 km podem custar cerca de 320 mil reais. Ainda mais caro, ele possui também um Cadillac Escalade, um enorme carro capaz de oferecer muito conforto e segurança para todos os seus passageiros. E para se ter uma noção de preço, dependendo do modelo, pode chegar a custar cerca de 480 mil reais. Chris também já foi visto com o Toyota Land Cruiser Sara, um SUV de grande porte com tração 4x4 capaz de enfrentar qualquer tipo de terreno, e não é à toa que o preço desse veículo pode chegar a ultrapassar os 690 mil reais. O galã também já foi flagrado em um Jeep que parecia ser do modelo Mercedes-Benz G63, um super SUV da Mercedes equipado com um belo motor capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 4,3 segundos. E talvez seja por isso que o seu preço custa em torno de 820 mil reais. E algumas fontes especulam que o carro mais caro do ator seja um Audi R8, um carro esportivo feito para quem gosta de velocidade. Para se ter uma ideia, o veículo é capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 3,2 segundos, chegando a atingir a velocidade máxima de 330 km por hora. E dependendo do modelo, um 0 km pode ultrapassar a quantia dos 950 mil reais. Luxos. Não é surpresa pra ninguém que um ator tão bem sucedido como Chris Hemsworth possa usufruir de uma vida repleta de luxos. Na hora de se vestir bem, por exemplo, ele sempre é visto com belos relógios, alguns tendo preço bem elevado, como Omega Speedmaster, de 20 mil reais, Tag Heuer Monaco Blue Dial, de 22 mil reais, IWC Pilot Black Dial, de 26 mil reais, Tag Heuer Altavia Limited Edition, de 32 mil reais, Tag Heuer Heritage Caliber, de 42 mil reais, Rolex Oyster Perpetual Day Date, de 53 mil reais, Bulgari Octo Finissimo Schleckton, de 116 mil reais, Audemars Piguet Royal Oak, de 500 mil reais. Já na hora de se locomover para os diferentes lugares do mundo, Chris sempre é visto utilizando helicópteros para viagens mais curtas e jatinhos particulares em viagens mais distantes. Apesar dele não possuir sua própria aeronave, o ator costuma fretar jatinhos modernos e luxuosos, um mimo que
pode chegar a custar mais de 53 mil reais por cada hora de voo. Já durante suas férias, Chris Hemsworth já foi flagrado curtindo a vida a bordo de um gigantesco iate. A embarcação utilizada pelo ator era conhecida como Plan B, um mega iate de 49 metros de comprimento, um espaço mais que suficiente para abrigar tudo que é necessário para passar bons momentos em alto mar. O interior do iate é bem sofisticado e aconchegante, possuindo 5 suítes capazes de abrigar até 14 pessoas com muito conforto. Já a área externa é o que mais chama atenção, possuindo excelentes espaços de lazer com diversas mesas de jantar e poltronas super confortáveis, o que permite que os passageiros possam fazer suas refeições curtindo a brisa do mar. E não há dúvidas de que para usufruir de todo esse luxo é necessário desembolsar um bom dinheiro. Para se ter uma ideia de preço, estima-se que para alugar este iate é bem provável que Chris Hemsworth e seus amigos precisem pagar mais de R$1 milhão por apenas uma semana. Fortuna. Sendo conhecido por interpretar um dos super-heróis mais famosos da Marvel, é de se esperar que Chris Hemsworth já tenha ganhado muito dinheiro com seus filmes. Mas o ator também possui diversas fontes de renda que lhe geram muito retorno financeiro. Pelo fato dele ser muito conhecido como um galã de Hollywood, muitas empresas investem muito dinheiro para associar suas imagens à dele, principalmente as empresas do ramo da estética, como os perfumes Boss e a marca de relógios Tag Heuer. Estima-se que o valor do seu contrato com essas empresas possuem as cifras de milhões de dólares. As redes sociais também são consideradas outras fontes de renda do ator, isso porque ele possui milhões de seguidores que o acompanham diariamente. Somente no Instagram ele possui em torno de 55 milhões de seguidores, uma enorme visibilidade que ele utiliza para fazer publicidade para diversas empresas. Mas sem dúvidas, a sua maior fonte de renda vem através dos seus filmes. A quantia que ele recebeu em cada produção foi crescendo na mesma intensidade em que seus filmes começavam a fazer sucesso. No primeiro filme, Thor, em 2011, por exemplo, estima-se que Chris recebeu um salário de apenas R$800 mil. Mas daí pra frente, o salário do Deus do Trovão foi crescendo exponencialmente, independente de qual filme ele participasse. Estima-se, por exemplo, que ele recebeu cerca de R$16 milhões por Vingadores, R$26 milhões por Resgate, R$26 milhões por Branca de Neve e o Caçador, R$80 milhões por Vingadores Guerra Infinita, R$80 milhões por Vingadores Ultimato, R$160 milhões por Thor Ragnarok, até R$185 milhões por Thor O Mundo Sombrio. E não é à toa que em 2019 a revista Forbes estimou que, juntando todos os seus rendimentos anuais, Chris faturou cerca de R$405 milhões. E apesar de ninguém saber ao certo qual é o valor do seu patrimônio, algumas fontes estimam que atualmente a fortuna de Chris Hemsworth gira em torno de R$800 milhões. Mas não podemos esquecer que ele é casado com Elsa Patek, uma famosa modelo e atriz espanhola que possui uma fortuna estimada em mais de R$260 milhões. Ou seja, juntos, o casal possui um patrimônio superior a R$1 bilhão.